Olá, empreendedores, tudo bem? Vamos para os resumos das palestras do terceiro dia da semana do Empreendedor Sebrae. Ontem tivemos duas palestras, uma com o Conrado Adolfo, que é desenvolvedor do método 8Ps, ele se intitula Treinador de Empresários, e a segunda palestra foi de Washington Oliveto, que é considerado um dos maiores publicitários do mundo, não só do Brasil. Ganhou 2 prêmios internacionais e tem uma história de muito sucesso na propaganda brasileira e internacional. O primeiro palestrante da noite foi o Conrado Adolfo, e a palestra dele foi em torno do método que ele desenvolveu, o método 8Ps, que é um método de marketing que serve para você alavancar os seus negócios e conseguir mais clientes sem aumentar o investimento em marketing. Logo que começou a palestra, ele falou: não existe marketing digital, só existe marketing, ponto. O que é que ele quis dizer? Que não existe essa divisão que a gente acha, vou fazer marketing ou eu vou fazer marketing digital. É tudo uma coisa só. A metodologia, a forma de fazer é a mesma. A única coisa que muda é a ferramenta. Antigamente nós usávamos ferramentas analógicas. Hoje nós usamos ferramentas digitais. Essa é a única diferença. Mas a forma de fazer marketing continua inalterada. Seguindo esse conceito, qual é o principal esforço de marketing? É conseguir clientes. Então, se você não tem um cliente, você não tem um negócio. Foi uma das frases que ficaram bem marcadas para mim nessa apresentação. Então, como fazer para conseguir clientes? O principal pilar dessa estratégia é a comunicação com o seu cliente. Primeiro você precisa saber quem ele é. E para ele comprar de você, ele precisa saber o que você está vendendo. Então, a estratégia é mostrar o seu produto através da internet, mas não com a estratégia de compre meu produto, compre meu produto. Você vai informar o seu cliente, você vai se relacionar com ele, você vai gerar valor para ele. Em consequência disso, ele vai saber escolher melhor as opções de produto, e como você ajudou ele a entender o que é o produto, como o produto funciona e como avaliar o melhor produto, ele muito provavelmente vai comprar de você, porque ele vai criar uma conexão com você. É isso que o método 8Ps que ele prega ensina. Eu vou detalhar aqui os 8 passos que ele deu pra gente na palestra. Antes de iniciar a demonstração do método, ele contou um pouco da história dele. Como foi que ele desenvolveu esse método, como tudo começou. E aí ele falou que ele fez engenharia no ITA há 3 anos, depois ele largou e foi empreender, mudou para a cidade de Campinas, e que as coisas começaram a ficar difíceis. E ele começou a ficar devendo o condomínio, depois ele começou a dever o aluguel, e chegou num ponto, ele considerou o fundo do poço, que ele não sabia mais o que fazer. Ele desceu, foi para uma praça, chegou lá nessa praça, ele começou a chorar, não lembro quanto tempo foi, mas quando ele parou de chorar, quando terminou, botou tudo para fora, que ele levantou a cabeça e viu ao redor e viu as pessoas andando e trabalhando, se comunicando, e ele entendeu que, na verdade, a vida é um jogo, que ele estava no jogo e que o jogo tem que ser jogado. Então ele se dedicou a aprender como jogar esse jogo, né? E ele disse uma frase muito importante para mim, pelo menos, que foi: eu nunca mais vou passar por isso, eu nunca mais vou passar por essa situação. E a partir daí ele se dedicou a entender como funcionam os negócios, como funciona o comportamento humano e como encaixar tudo isso numa estratégia de negócios para conseguir alavancar. E antes de começar a metodologia, ele falou a seguinte frase: sucesso é uma decisão. Ou seja, você não tem sucesso por acaso, você escolhe ter sucesso. E você trabalha até você chegar no sucesso. Você não trabalha para ter sucesso. Existe uma diferença. Se você trabalha para ter sucesso, você pode no meio do caminho se cansar e desistir. Mas se você trabalha até ter sucesso, você só vai parar quando você chegar lá. Prosseguindo a palestra, ele entrou no método 8Ps. O primeiro P é um P de pesquisa. Esse P mostra pra gente a importância de você saber quem é seu público-alvo. Não só o seu público-alvo, mas um conceito que ele chama de persona. O que é persona? É uma pessoa desse público-alvo seu que tem as características do seu cliente ideal, que é aquele cliente que você gostaria que todos fossem iguais. Todos os meus clientes fossem iguais a esse modelo, a essa persona. Então, antes de você começar qualquer coisa, é muito importante que você saiba quem é essa persona, para quem você vai vender. Inclusive, é um personagem mesmo, você vai dar um nome para essa pessoa vai ter uma idade, essa pessoa vai ter uma vida. E toda vez que você for criar conteúdo para o seu público, você vai se inspirar nessa persona, nessa pessoa que você criou, como se fosse um amigo imaginário,
para desenvolver o seu conteúdo, de maneira que esse conteúdo seja da maior utilidade possível para essa persona. Se você conseguir fazer isso, você vai conseguir enxergar muito bem quem é o seu cliente ideal. E você precisa responder 3 perguntas, você precisa extrair 3 perguntas. Você precisa extrair 3 respostas dessa sua persona, desse seu cliente ideal, que são as seguintes: por que você comprou de mim? A segunda: por que você não comprou de mim? E a terceira: o que te fez decidir comprar de mim? É muito parecida com a primeira, mas tem uma diferença bem interessante. Ele deu exemplo de quando ele estava no aeroporto vindo para cá, para Salvador, fazer a palestra. Ele passou numa loja de cosméticos para comprar um presente para a namorada, e ele não entende nada de hidratantes, e a vendedora estava lá tentando vender para ele, vender desesperadamente de qualquer jeito, e ele não estava entendendo nada, e ele não conseguia decidir o que ele ia comprar. Até que ela chegou e falou: ó, esse hidratante aqui é muito bom, ele cabe na bolsa. E aí quando ela falou que ele cabe na bolsa, despertou nele o interesse de comprar, porque foi algo que fez sentido para ele. E o resultado foi que ele acabou comprando 4 hidratantes desse, um de cada fragrância, para poder levar para a namorada. Então é bem interessante isso, porque o que faz o seu cliente decidir comprar de você é onde você tem que focar a sua comunicação, a sua estratégia de marketing. Por que ele comprou de você são os pontos que você tem que reforçar na sua comunicação. E porque ele não comprou de você, são as pistas que você recebe para poder trabalhar em cima dessas objeções. Quando o cliente diz que não comprou de você por causa disso ou daquilo, você tem uma informação muito poderosa nas mãos. Você pode trabalhar esse ponto que talvez seja negativo no seu produto, para poder tornar ele mais atraente para o seu cliente, ou simplesmente talvez seja uma falha de comunicação sua para com o cliente, explicando como é que o produto funciona naquele determinado aspecto. Então, se você tiver essas 3 respostas e trabalhar em cima delas, você consegue aumentar sobremaneira a sua taxa de venda. Ainda falando sobre isso, ele fez uma brincadeira lá com a gente, que é: você compraria uns briefs por 10 mil reais? E ficou todo mundo calado, ninguém sabia o que eram os briefs. E ele falou: tá, se eu te der 2 briefs por 15 mil, dá um desconto no segundo, vocês comprariam? E ninguém levantou a mão. Então por que vocês não comprariam os briefs? Porque você não sabe o que é. Então muitas vezes é assim que a gente faz marketing. A gente entope a tela dos nossos clientes com: compre meu produto, compre meu produto, compre meu produto. Mas o cliente não sabe o que é. E se ele não sabe o que é, ele não vai ter o interesse de comprar. As pessoas compram o que tem valor para elas. As pessoas compram emoções. Mais para frente, ele falou um pouco sobre a relação entre pensamento, sentimento, ação e resultado. Quando a gente conversa com o cliente, a nossa comunicação tem o fim de gerar uma emoção. Existe um caminho entre a pessoa pensar e a pessoa comprar o seu produto e usar o seu produto e ter um resultado. Esse caminho é o pensamento. Tudo começa no pensamento, vem com a imaginação, depois você passa para o sentimento faz você agir, e quando você age, você tem um resultado. Então toda a sua estratégia de marketing tem que estar focada em vender uma emoção. Na verdade, o seu cliente ele não compra o seu produto, ele compra o estado emocional que o seu produto deixa ele. Então é muito importante que a gente entenda qual o estado emocional que o meu produto vai gerar para o meu cliente, para que a gente consiga criar um produto melhor, um produto mais vendável, um produto que vai fazer mais sentido para o nosso cliente. O segundo P é o P de planejamento. Nessa fase, você precisa entender quais são as dores e sonhos do seu cliente. O que é que incomoda ele? Ou qual é o sonho que ele deseja atingir? Essa informação vai ser muito útil para você gerar sua comunicação. Lembrando que ele compra o estado emocional que o seu produto gera nele. Você precisa criar conteúdo nessa fase, mas não é qualquer conteúdo. É um conteúdo que se conecte exatamente com os problemas, com as dores ou com os sonhos que o seu cliente tem. Dessa forma você vai gerar algo chamado conexão com ele. Ele vai estar conectado a você e tudo que você produzir e informar e passar para ele, ele vai ver valor naquilo e vai consumir. Você precisa também
gerar depoimentos de pessoas que usaram o seu produto, quais os benefícios que elas tiveram, como ela era antes de usar o seu produto, como ela passou a ser depois, quais os resultados que ela teve, como ficou a vida familiar, como era antes. Tudo isso você precisa levantar, catalogar e disponibilizar na internet. Isso é um gatilho muito importante chamado prova social. As pessoas veem que o produto funciona e que ele também vai funcionar para elas. Você precisa também matar 3 objeções. Quais são essas objeções? Vai dar certo? Muita gente que vai comprar produto, principalmente pela internet, elas têm essa dúvida. Será que isso vai dar certo? E você precisa matar essa objeção. A segunda é, vai dar certo para mim? Eu já vi que funciona, que dá certo, tem muitas pessoas tendo resultado, mas no meu caso específico é diferente. Eu acho que no meu caso não funciona. Então, você precisa matar essa objeção. Uma das técnicas é, funciona mesmo se isso. Então você sempre vai colocar, vai dar certo? Vai. E funciona mesmo se isso. Você vai matando as objeções com essa técnica. E a terceira objeção é, eu não confio nesse cara. Esse cara que está vendendo aí não está me passando confiança, eu não estou acreditando no que ele está falando. Como é que você vai matar essa objeção? Com os depoimentos e gerando conteúdo de extrema qualidade. Quando as pessoas começarem a se conectar com o seu conteúdo, pegar aquelas informações e aplicarem na vida delas e ver que funciona e que dá certo, elas vão adquirir confiança, elas vão começar a gostar mais de você. E a gente sempre compra de quem a gente gosta, de quem a gente simpatiza. O terceiro P é o P de produção, é onde a gente vai colocar efetivamente a mão na massa. Nesse P, a gente vai se preocupar com a criação do conteúdo propriamente dita, a organização dele, a criação de lista de e-mails e WhatsApp. A lista de e-mails é bem interessante pelo seguinte, por que eu preciso de uma lista de e-mails? Por que eu preciso de WhatsApp? Quando você coloca uma propaganda para veicular na internet, a pessoa pode ir lá clicar, vai para a sua página de venda, vê a sua apresentação do produto, gosta, vai lá e compra, ou não gosta e não compra. Então, você acaba desperdiçando esse dinheiro. Por quê? Toda vez que você tiver um novo produto para vender, você vai precisar rodar uma nova campanha e reinvestir o mesmo dinheiro para atrair a mesma ou menos quantidade de gente e começar tudo de novo a cada vez que você tiver um novo produto. Se você pegar o e-mail do seu cliente, a pessoa entra lá numa página e deixa o e-mail no nome dela, você tem um contato direto com essa pessoa. Então, a próxima vez que você precisar vender algo para ela, ou apresentar uma novidade, ou até mesmo mostrar um conteúdo de relevância para essa pessoa, você não vai precisar mais investir dinheiro em anúncio para mostrar esse produto para essa pessoa, porque essa pessoa já é o seu contato. Basta você passar um e-mail e você acessa ela a custo zero. O WhatsApp é a mesma coisa. O e-mail, que tem uma taxa de abertura de 20%, 30%, e no caso do WhatsApp é quase 100% de abertura. Todo mundo está no WhatsApp todo dia, o tempo todo. Então, se você tiver essas duas ferramentas, se você tiver o e-mail do seu cliente e o telefone dele, você vai se comunicar de uma maneira muito mais eficiente. Lembrando que essa comunicação não é compre meu produto. Você precisa entender as dores e os sonhos dele, gerar conteúdo de qualidade, conteúdo que faça com que ele se conecte com o que você quer vender, o serviço que você presta, e a partir daí ele vai sentir a necessidade de comprar o seu produto. As pessoas detestam que lhe vendam coisas, mas elas adoram comprar. Então a tática é vender sem vender. Você vai conduzir a pessoa até a consciência de que ela precisa daquele produto. Você vai persuadir a pessoa. Isso não é ruim. Lembre-se que você, lá no começo, você pesquisou e você entendeu quais as dores e quais os sonhos dela. Então o seu produto visa resolver esse problema, ou fazer a pessoa atingir esse sonho dela. Se você está persuadindo ela, influenciando ela a comprar esse produto que vai ser específico para ela, você fez pensando nela, você não está de nenhuma forma se aproveitando da pessoa ou utilizando a influência para o mal. Na verdade, você está tentando entregar para a pessoa o que ela mais deseja, o que ela mais precisa. O quarto P é a publicação de conteúdo. Você precisa entender as dores, saber qual é o assunto que conecta o cliente e começar a se comunicar com ele sempre com esse mesmo viés, com essas mesmas informações, com coisas que tenham a ver e que gerem extremo valor para o seu cliente. Isso vai ser mais importante nos P's que a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas qual é a ideia aqui? O que eu posso fazer por você? No conteúdo gratuito, você vai dizer a ele o que. No conteúdo pago, no produto que você vende, você vai dizer a ele o como. Então,
o que é o conteúdo gratuito. Eu vou explicar aqui como vai ser depois que você tiver comprado o produto, quais são os resultados que você vai ter, como era a vida de uma pessoa antes, como vai ser depois de ter aquele produto. E quando a pessoa perguntar, pô, beleza, entendi, eu quero saber agora como é que eu faço isso. Aí é o produto, a pessoa vai lá e compra o produto e a pessoa tem um resultado disso. Nesse ponto também é onde você vai pedir os depoimentos das pessoas que utilizaram o seu produto. Se a pessoa comprou o seu produto, utilizou e teve um resultado, provavelmente ela está muito feliz. Então ela não vai se opor a te dar um depoimento falando sobre as qualidades do seu produto, sobre a transformação que aquele produto causou na vida dela, o seu produto ou o seu serviço. E você também tem algumas técnicas, algumas táticas que você pode utilizar para conseguir esses depoimentos. Você pode dar alguns brindes, você pode criar alguns estágios dentro do seu produto ou serviço que a pessoa vai atingindo e ela vai te dando um feedback e recebe uma recompensa, um brinde por ter completado aquele estágio lá do seu serviço, por exemplo. O quinto P é a promoção. Você vai promover esse conteúdo através, basicamente, de anúncios, usando a mídia que você quiser. Você pode usar o Facebook, o Google AdWords, o LinkedIn. Você vai ver qual é a mídia que melhor se adequa ao seu público-alvo, à sua persona, e vai utilizar essa mídia para compartilhar os conteúdos que você tem com as pessoas que são do interesse da sua empresa, ou as pessoas que você quer, que você deseja que comprem o seu produto. Só que, mais uma vez, como é essa comunicação, como é essa promoção que eu vou fazer, quais são os anúncios que eu vou gerar para essas pessoas? Anúncio não foi feito para vender, você não vai vender com esse anúncio. A única coisa que você vai fazer é atrair e conectar pessoas. E para você atrair e conectar pessoas, você tem que ter uma comunicação que seja legal, que seja atraente, que seja interessante, que as pessoas queiram compartilhar esse conteúdo. Então você vai gerar sempre conteúdo de valor para essa pessoa. Você nunca vai fazer um anúncio, compre o meu produto. Sempre os anúncios têm a finalidade ou de você pegar um e-mail da pessoa, ou de você simplesmente propagar conteúdo de relevância para essa pessoa e faça com que essa pessoa se conecte com você. Você pode também promover conteúdos motivacionais. Você tem os conteúdos relevantes, a pessoa vai pegar aquilo ali e vai aplicar na vida dela, e você pode também ter os conteúdos motivacionais que vai fazer a pessoa agir, a pessoa se inspirar para seguir em frente e fazer o que precisa fazer. A propagação é você fazer com que esse conteúdo seu seja propagado pelas próprias pessoas que estão consumindo ele. E para que isso aconteça é fundamental que você tenha uma comunicação interessante, que as pessoas gostem do conteúdo, porque a gente só vai compartilhar o que a gente gosta. Então, se você criar um conteúdo de qualidade e essa pessoa ver valor nisso, e tiver pessoas que elas acham que também precisam daquele produto, elas vão compartilhar. Também tem uma técnica que você pode utilizar, que é interagir com o público. No final do vídeo, no blog, pedir o comentário da pessoa, o que é que ela acha, fazer uma enquete. Isso vai fazer com que as pessoas interajam. E as pessoas que interagem com o conteúdo têm mais chances de compartilhar, de comentar, de curtir o seu comentário. Isso vai gerar para você um alcance de mais pessoas sem você ter que investir mais em anúncios. O sétimo P, ele tem um link muito forte com o primeiro P. O sétimo é o da personalização. Você vai se comunicar de maneira personalizada com o seu público-alvo. Por que tem uma ligação forte com o primeiro P, que é pesquisa? Porque você vai se comunicar com um nicho. O nicho é um pedaço de mercado dentro de um segmento. E para você se comunicar com esse nicho de maneira eficiente, você tem que usar a linguagem que esse nicho utiliza. Só que se você não fez o primeiro P direito, se você não definiu bem quem é o seu público-alvo, quem é a sua persona, você vai ter uma comunicação heterogênea. Você vai ter vários tipos de pessoas dentro do seu público e você vai falar. Uma hora você vai falar alguma coisa que não vai agradar um pedaço do público e outro pedaço do público vai agradar. E na outra hora você vai fazer o contrário. Então é muito importante que você defina bem lá no primeiro P quem é o seu público-alvo, quem é a sua persona, e que você se comunique diretamente para esse tipo de persona. Porque todas as suas comunicações vão fazer sentido para esse grupo. Por isso que é interessante que a gente defina um nicho e não saia atirando para todos os lados e você quer vender para quem? Não, eu quero vender para quem aparecer pela frente. Não. Você tem que entender quem é seu público, porque é dele que você vai ver quais são as dores e os sonhos. E é a partir disso, em cima dessa informação, que você vai criar os produtos. E aí daí a comunicação que você vai fazer vai gerar valor para essas pessoas, porque vai fazer sentido, vai conectar com aquela dor, com aquele sonho que ela tem. E a partir daí ela vai propagar isso de livre e espontânea vontade, porque aquilo faz sentido para ela
e ela conhece algumas pessoas que passam pelos mesmos problemas que ela. No 8º P, você vai fazer a mensuração dos resultados. Quando você anuncia no Facebook, no AdWords, em qualquer mídia, hoje em dia pela internet, você tem lá as chamadas métricas, que é o desempenho que você teve com aquela publicação. Então, a partir dessas métricas, desses resultados, você começa a entender um pouco melhor o seu público, como funciona, se a sua estratégia está funcionando bem, se o retorno está sendo interessante, se você está pagando muito caro para ter o e-mail das pessoas. E a partir dessa informação, você volta lá para o 1º P e recomeça todo o processo. A ideia é que seja um processo contínuo, que esteja se renovando o tempo todo. E qual vai ser o objetivo da segunda rodada? Chegar lá no final, no 8º P, ver as métricas e ver que elas melhoraram. Esse é o objetivo. Você vai estar o tempo todo. E quando você faz esse processo, você não está só melhorando as suas vendas. Você está melhorando o seu produto, você está melhorando a sua comunicação, você está gerando mais valor para o seu cliente, você está deixando ele mais satisfeito. E como decorrência disso, ele vai ser uma pessoa que vai propagar mais o seu produto, ele vai vender você. Então, hoje em dia, o que eu acho mais legal desse marketing digital, que eu gosto de chamar de marketing estatístico, é isso. É que se você tiver um produto ruim, você logo vai estar fora do mercado. Porque você depende do cliente, do boca a boca dele, para que você consiga crescer e expandir. Você até consegue colocar dinheiro e fazer vendas para as pessoas que nunca te viram. Mas com o passar do tempo, você vai ficando cada vez mais difícil se você não tiver autoridade, se você não tiver uma relação com o seu cliente. Mais uma vez, voltando lá para o primeiro dia de palestra do Sebrae, na palestra do Max Oliveira, estar próximo do cliente, estar perto dele, saber o que é que ele quer, o que é que ele precisa, quais são as dores dele, o que é que você pode fazer para ajudar ele. Isso é fundamental também nessa metodologia 8Ps. Então a gente está começando a ver que existe um padrão. No primeiro dia a gente falou, tem que estar próximo do cliente. Segundo dia, Maraluque, próximo do cliente. Terceiro dia, Conrado Adolfo, próximo do cliente. Então, estar próximo do cliente é fundamental se você quiser ter uma estratégia de marketing que funcione. Se você quiser fazer o seu negócio crescer, e não só fazer o seu negócio crescer pura e simplesmente, mas gerar mais valor e trazer mais clientes, tornar esses clientes seus fãs. Você precisa estar próximo do cliente, entender a fundo qual é a necessidade dele e resolver esses problemas ou ajudá-los a atingir esses sonhos. Essa foi a palestra do Conrado Adolfo. A palestra do Austin Oliveto foi muito interessante. Não foi uma palestra em que ele falou muito, é publicitário, ele mostrou para a gente várias peças publicitárias, mas isso acabou fazendo muito sentido e acoplando com a palestra que a gente viu anteriormente do Conrado Adolfo, quando ele falava sobre a emoção. Você precisa gerar a emoção no seu cliente, que é essa emoção que vai fazer ele agir. E a gente conseguiu notar que todas as propagandas do Oliveto, de uma certa forma, elas tocavam a emoção das pessoas. Ele não vendia nada nas propagandas. Ele sempre pegava uma história de transformação, pegava algumas crianças fazendo alguma coisa interessante e dava uma carga emocional muito grande naquela propaganda, e isso fazia com que a gente se emocionasse e no final tinha lá a marca da empresa. Então, fazendo a sua emoção se associar à marca daquela empresa. Então, quando você via essa marca novamente, você vai lembrar daquele momento, daquela propaganda que te emocionou, e você gera um vínculo, você gera uma afetividade com essa marca. Ele iniciou a palestra falando sobre a história dele. Ele falou uma coisa que eu achei bem interessante, que é: poucas pessoas têm a felicidade de descobrir para que servem na vida, e menos ainda têm a felicidade de descobrir isso cedo. E ele teve essa felicidade. Ele começou a ler muito cedo, com 5 anos de idade, e o pai dele era vendedor. E ele tinha uma admiração muito grande, não só pelo pai, mas como pelo trabalho do pai também. Então, ele queria escrever para o mundo, ele queria mostrar para as pessoas, só que ele não sabia ainda naquela época que escrever com o objetivo de vender para as pessoas, de comunicar para as pessoas, era fazer publicidade. E aí ele foi crescendo, e quando ele descobriu publicidade, ele se encantou com aquilo e foi aquilo que ele foi fazer. E começou muito cedo, com 18, 19 anos de idade. Com a primeira peça publicitária que ele fez, ele ganhou um prêmio, que foi de bronze, um prêmio internacional. Foi a primeira vez que um publicitário brasileiro ganhou um prêmio internacional. Depois disso ele ganhou outro prêmio. Enfim, ele é uma pessoa renomadíssima no meio da publicidade, maior do Brasil e um dos maiores do mundo.
E ele foi mostrando pra gente os filmes, né, as películas das peças publicitárias que ele fez, e a gente pôde notar isso, né, a carga emocional muito grande, corroborando com a palestra que a gente tinha visto primeiramente. Ele falou algumas coisas que eu achei bem interessantes, que é o seguinte: ele falou, na época dele a coisa era muito analógica, né? Então você fazia um filme, uma propaganda, passava na televisão, as pessoas viam e se conectavam e gostavam, né? E hoje em dia a gente tem um meio digital. Então ele falou que os sonhos e as necessidades das pessoas permanecem os mesmos. A única coisa que mudou foi a tecnologia, foi a forma de você acessar essas pessoas, mas as necessidades permanecem inalteradas. E corrobora mais uma vez com a primeira palestra, quando o Conrado falou que não existe marketing digital, existe marketing digital, é só o sobrenome. Mais para frente, ele falou sobre a reputação. A reputação é algo que demora muito tempo para ser construída. E é uma informação importante para a gente também. A gente está começando agora nesse mundo de marketing, de mostrar o nosso produto, de fazer campanha, de gerar conteúdo. A gente às vezes quer que as coisas aconteçam de uma maneira muito rápida. A gente acha que vai começar hoje, que mês que vem já vai estar faturando alto. Pode acontecer? Pode, né? Mas é muito importante a gente saber isso, que a reputação demora um certo tempo para ser construída e que ela pode ser destruída de uma maneira muito rápida. Outra coisa que ele citou foi que ele se sentiu como um avião sendo construído em pleno voo. Ele aprendeu a fazer as coisas fazendo. Ele era muito jovem, esse foi o primeiro emprego dele, já foi como publicitário. Ele pediu um estágio e se deu bem, e prosseguiu, já começou ganhando prêmio, aquelas coisas todas. E ele já entrava nas agências publicitárias com status de estrela, né? Mas ele falou que sempre manteve a humildade e que ele sempre se comportou dentro dessas empresas como se fosse o dono. Quando ele era empregado, ele sempre se comportou como se fosse o dono. E quando ele passou a ser dono, ele começou a se comportar como um empregado, sendo uma pessoa mais humilde, querendo aprender sempre o tempo todo. Isso foi uma lição também que eu achei bem interessante da história dele. Teve uma frase que ele usou na palestra que eu achei bem interessante entre um vídeo e outro, que foi: é melhor você ser coautor de muita coisa boa do que você ser o único autor de uma porcaria. A palestra dele foi uma palestra, teve bastante propaganda, muito vídeo, né? E nos intervalos ele contava um pouco da história, do momento que ele estava vivendo, onde ele estava, e falou um pouquinho também sobre a empresa dele, né? É uma palestra que eu não vou conseguir fazer aqui, reproduzir para você tudo o que aconteceu lá, porque a maior parte foi vídeo, né? Mas foi muito interessante. O que eu posso destacar é que foi aquela coisa da carga emocional, né, na propaganda. A gente conseguiu enxergar o que o Conrado estava falando, de que você tem que gerar emoção no seu cliente, e essa emoção vai fazer você agir. Ele fala que a emoção é o combustível da ação, e a gente viu isso na prática com as propagandas do Oliveto. Várias propagandas, inclusive as propagandas da Bombril, foi ele que produziu, e está no Guinness, com 394 propagandas com o mesmo ator. Ele conseguiu essa proeza e está lá registrado no Guinness Book até hoje. E ele estava falando, dentro da empresa dele tinha uma coisa que incomodava: os prêmios que tem dentro da empresa, tipo funcionário do mês e tal. Ele achava que era muito mais um prêmio para a empresa do que um prêmio para o funcionário. Então ele pensou e tentou achar uma forma de criar um prêmio que realmente prestigiasse o funcionário, não a empresa. E aí ele criou um prêmio nos seguintes moldes: para homenagear as pessoas que fizessem algo notável dentro da empresa. Seria um prêmio mais de humanidade. Esse prêmio poderia ser de uma pessoa que trouxe um grande cliente para dentro da empresa, como também poderia ser de uma pessoa que fala inglês, por exemplo, e tem um colega que não fala inglês, e no horário de almoço essa pessoa se dedica a ensinar esse colega que não sabe a aprender o idioma. Então são atitudes notáveis dentro da empresa. Ele falou que teve poucos ganhadores, né? O prêmio era almoçar com ele, e mais uma pessoa ganhava um troféu. E ele falou que um desses ganhadores do prêmio foi a secretária dele, que já tinha 19 anos trabalhando com ele, que o prêmio dela foi um pouco diferente, que não precisava almoçar com ele, que já almoçava a vida inteira, ela poderia almoçar sozinha com o marido dela. Mas o que eu achei legal foi o troféu, né? Ele conversou com um amigo dele, um artista plástico lá dos Estados Unidos, e pediu que ele criasse esse troféu para os funcionários dele. E o nome do troféu, o nome do prêmio era Eu Sou Bom Pra Cacete.
Então realmente ele conseguiu desvincular aquela coisa de prêmio, né, prêmio da empresa, melhor funcionário da empresa tal, no mês tal, para eu sou bom pra cacete, que é uma coisa extremamente pessoal. E a palestra teve vários momentos engraçados e divertidos, né? Entre eles ele falou sobre o clima dentro da empresa. E às vezes, como ele tem muitos clientes, tem época que um cliente dele está em alta e pelo momento econômico, pelo momento até de clima, essas coisas, um está mais em alta e outro está mais em baixa. Tipo um vinho de picolé e está em alta porque está no verão, o outro vende cachecol e não está conseguindo vender. E ele vai sentindo o clima dentro da empresa ao longo do tempo. Quando ele chega lá, que ele não gosta do clima da empresa, o que é que ele faz? Ele manda comprar uma caixa com 400 picolés e distribuir pela empresa toda. Essa é a forma dele de se comunicar com a empresa e dizer que ele não está gostando do clima, que precisa mudar alguma coisa, que precisa melhorar. De uma maneira bem sutil, descontraída. E ele falou da importância de se manter um ambiente leve, um ambiente alegre, né, feliz dentro da empresa. De fazer as pessoas trabalharem alegres e satisfeitas. Porque isso se traduz na produtividade da pessoa, nos resultados. Como eles são uma empresa de comunicação, é muito importante que eles não tenham tantas preocupações, né, tantos problemas, porque senão isso vai se refletir exatamente na hora de criar uma publicidade, uma propaganda. Ele mostrou algumas propagandas que ele fez do Bradesco, na época que o Bradesco era patrocinador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. E é uma coisa bonita de se ver. Eles conseguem fazer uma montagem, você vai vendo aquilo e vai se conectando com aquela propaganda, e aí no final é que você vê lá a empresa, né, o nome da empresa mais destacado. Mas em nenhum momento, em nenhuma propaganda dele, eu vi ninguém vendendo nada, né, ninguém dizendo compre batom, né? Era sempre algo que conectava com a emoção das pessoas, e essa emoção, que você estava naquele momento alto de emoção, aparecia a marca da empresa, e aí você se conecta com aquela marca, para que sempre que você veja a marca, você lembre daquela emoção que você teve, e você tem uma proximidade, uma afinidade, de maneira que quando você pensar em comprar algum produto que aquela marca vende, a primeira marca que vai vir na sua cabeça é aquela. E para fechar a palestra, ele contou que publicaram um livro, um editor resolveu publicar um livro contando a história dele. E que nessa pesquisa ele acabou descobrindo que ele foi a pessoa que mais revelou jovens talentos, né, na história da publicidade. E o redator perguntou a ele o que é que ele fazia, qual era o método dele para conseguir revelar tantos jovens talentos, né, na parte de edição, redatores. E ele falou que não sabia, que era um processo intuitivo, né, tinha vários fatores que influenciavam e tal. E esse editor ficou insistindo que ele dissesse pelo menos uma coisa, algum ponto. E aí ele acabou falando que uma das coisas que veio à cabeça dele é que ele escolhia um cara que fosse feio, que fosse pobre, e tivesse uma namorada muito bonita e rica, porque certamente esse cara seria muito bom com as palavras. A gente deu muita risada com isso, e a palestra dele acabou meio que por aí, né? Foi um momento bem descontraído, bem divertido, e acabou que o editor não colocou essa passagem no livro que fez, contando a história dele. É isso que está desenvolvendo um livro agora, e que ele vai colocar essa passagem no livro dele. As minhas impressões desse terceiro dia de palestras foram, mais uma vez, muito positivas. A palestra do Conrado Adolfo demonstrou para a gente um método que é muito simples, não é fácil, né? É fácil e simples de entender. A gente tem um pouco de trabalho para colocar isso tudo para funcionar. Primeiro, para entender, né? Para fazer isso tudo fazer sentido na nossa cabeça. Segundo, para executar isso. Mas é uma metodologia que funciona. Tivemos várias pessoas lá falando que fizeram curso com ele, mostrando os resultados que tiveram. Teve uma pessoa que falou que teve um rendimento de 500%, um aumento de 500% no negócio dela. Outra pessoa falou que dobrou o tamanho do negócio dela algumas vezes. Então é um método que realmente funciona, dá um pouco de trabalho no início, mas depois que você entende a metodologia, que você faz a primeira, a segunda vez, você pega o jeito, isso acaba sendo natural do seu negócio, da sua empresa, e entra meio que no piloto automático. Você precisa só ir ajustando as rotas, porque as pessoas são dinâmicas. Com o passar do tempo, as preferências vão mudando, e você precisa se ajustando ao mercado. Isso é muito importante. A palestra do Oliveto mostrou para a gente mais a parte prática disso tudo que a gente viu com o Conrado Adolfo. É realmente uma aula de como se fazer publicidade. Você não vê em nenhum momento você sendo empurrado
para comprar nenhum produto. É simplesmente alta carga de emoção associada com a marca da empresa. E você nem parece que você está assistindo uma propaganda, parece que é um filme que você está vendo. É uma coisa emocionante, uma coisa muito legal mesmo. E muito sutilmente ele vem ali apresentando a marca da empresa e associando essa sua emoção a essa marca. Hoje à noite nós teremos o 4º dia de palestras da semana do Empreendedor Sebrae. Teremos 3 palestrantes. O primeiro deles será o Robson Shiba, que é o fundador da China Inbox. A gente vai ter também a Cristiana Arcangeli, que foi participante do programa Shark Tank Sony, e também a Camila Farani, que foi participante do programa Shark Tank Brasil, dos canais da Sony e da Band. Vou mais uma vez estar lá presente, anotando tudo, para amanhã fazer mais um resumo, o resumo do 4º dia da semana do Empreendedor Sebrae. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!